Você sabe o que é neurociência e o que ela pode fazer pela sua carreira? Pois é, hoje eu tenho um convidado muito especial, é o Luciano Salamacha. Ele é doutor em administração de empresa, ele é palestrante, consultor de empresas e também professor da FGV. Muito obrigada pela sua companhia aqui hoje, Luciano. Obrigado, Camila. Uma honra estar aqui. Que bom a gente poder dividir um pouco de conhecimento com o pessoal. Que maravilha, muito obrigada. Bom, você vai explicar então um pouquinho pra gente o que é realmente neurociência e o que ela pode fazer pela carreira das pessoas. Olha, neurociência é um termo amplo e que quando a gente fala de neurociência a gente já pensa num cara de paletó, de um jaleco branco com uma expressão de Einstein, né? Mas a neurociência ela mudou radicalmente a compreensão que a gente tem sobre o cérebro humano. A partir da década de 90, vários experimentos e a todos os dias a gente tem novas conquistas, novos conhecimentos. O que importa é dizer o seguinte: neurociência é compreender como as pessoas pensam. Consequentemente, o que é um gestor, o que é um administrador, é uma pessoa que toma decisões o tempo inteiro. E a partir do momento em que ele consegue identificar as predominâncias, por que ele está tomando uma decisão, e o mais legal, porque por mais que ele ache que está tomando uma decisão racional, no fundo, essa decisão é motivada por questões inconscientes, irracionais, portanto, desprovidas de lógica, mas às vezes questões emocionais, questões de disputa, de medo. Quando a gente compreende isso, a gente melhora o perfil de gestão, consequentemente, melhora a vida de todo mundo. Certo. E você criou uma matriz, né, que é baseada na neurociência e vem sendo aplicada aí com sucesso por multinacionais, por empresas aí, que chama Stake Hand, é isso? Perfeito, Stake Hand, né? O stake, o interesse, hand é a mão. Na neurociência a gente aprende que as pessoas não são multitarefas. Geralmente as pessoas dizem, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Não, eu costumo dizer que as pessoas são multiparadas. Eu começo e paro 15 coisas de uma maneira muito rápida. E neurocientificamente falando, as pessoas elas são muito mais assertivas, têm muito mais, portanto, obtenção de resultados quando elas focam em algumas coisas. A partir disso, a partir desse conceito de que menos é mais, e hoje isso na gestão das empresas é muito forte. O Brasil hoje, quando a gente fala em duas palavras que determinam a sobrevivência de uma empresa é fluidez, as coisas têm que fluir, e resultados. A fluidez tem que gerar resultados, sob pena de eu acabar desperdiçando energia, desperdiçando recursos que já não estão tão disponíveis assim. Luciano, as relações hoje de trabalho, elas mudaram muito, né? E a tendência é que mude cada vez mais. O que você pode falar para esses profissionais para se prepararem realmente para o que vem por aí, para o que já está acontecendo? Olha, essa expressão que você utilizou me recorda muito o conceito de indústria 4.0, que é esse conceito que nasce na Alemanha, em que as máquinas irão tomar o lugar do ser humano. Eu costumo falar de uma maneira diferente. As máquinas vão fazer serviço de máquinas. Tá, mas por que o ser humano fazia? Porque a máquina ainda não tinha sido inventada, só isso. Mas aquela atividade sempre foi de uma máquina. A partir do momento que eu tenho um equipamento disponível para fazer isso, eu agora não preciso mais que o ser humano faça no lugar da máquina. Porém, no futuro, as pessoas vão ser cada vez mais questionadas a pensar. Mais importante do que eu ter 40, 30 ferramentas estratégicas. E a grande sacada para esses jovens, para os gestores que querem sobreviver no futuro, não é se preocupar se a máquina vai tomar o lugar do ser humano, mas qual será o papel do ser humano, que será muito mais de pensar e menos de executar. E aí você comentou em decisões e muitas vezes a gente acha que está tomando aquela decisão racionalmente, né, de uma forma racional, e na verdade é o irracional que está por trás daquilo, né? Eu queria que você me explicasse, dá para trabalhar isso? Dá para modificar? Dá, e isso é muito comum. Vou te dar 2 exemplos aqui. Existe uma parte, existe um autor chamado MacLean que estabelece uma teoria do cérebro triuno. Então ele coloca uma área predominante do seu cérebro que ele dá o nome de reptiliano, que vem de réptil, que é realmente um cérebro primitivo, também chamado de old brain, do cérebro velho, em que ele tem funções de lutar, de sobreviver, de fugir e de acasalar, de aumentar o bando. Então imagina o seguinte, você está numa reunião dentro da empresa e de repente uma pessoa diz a melhor solução é a maneira A, o outro diz não, a melhor solução é a maneira B.
E agora eles começam a se confrontar. Se você observar, a gente percebe que ali é uma disputa para ver quem é o macho alfa do bando, quem é que vai predominar. De repente o A já percebeu que a ideia dele está errada, mas ele não desiste, ele fica buscando alternativas, ou o que eu chamo também do seguinte: às vezes nas empresas a gente prefere criar uma solução para depois criar o problema. A gente não identifica o problema, a gente se apaixona por uma solução e chega ao cúmulo de uma maneira inconsciente para não perder aquela disputa a criar um problema. Não, mas eu já vi acontecer isso, para justificar, para poder se manter naquela situação. Isso é quando o meu instinto de sobrevivência e de disputa está ativado, que é o cérebro reptiliano. Mas existe uma outra área do nosso cérebro chamado sistema límbico, que ele é uma interface, ele recebe todas as informações e ele está muito ligado às nossas emoções. Então, às vezes, dentro de uma empresa, nós temos uma reunião em que o A dá uma solução inteligente. B não dá uma solução tão boa, mas eu sou amigo de B. E eu quero preservar o meu amigo, eu tenho uma relação afetiva com ele, sei que se B perder, ele vai ser trucidado, ele vai ser execrado por A. E aí não há nada de irracional, eu sei que A está certo, mas eu acabo votando em B, porque ele é meu amigo e eu preciso manter essa relação de reciprocidade, de gratidão, de bando com ele. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, só que tem um detalhe. Sobre esses cérebros, o reptiliano límbico, há o neocórtex, o nosso lado racional, aquele que faz contas, aquele que diz que 2 mais 2 é 4 e não tem nenhuma alternativa. Sim. Acontece que se esse cérebro determinasse todas as decisões empresariais, nós estaríamos aniquilando qualquer tipo de empreendedorismo verdadeiro. Porque os empreendedores que todos nós admiramos violaram o algoritmo, violaram as regras do seu tempo. Então eles usaram o seu instinto de competição, o seu ego para tomar uma decisão e às vezes inovaram. Na gestão moderna, na gestão atual e principalmente na gestão do futuro, os gestores que mais vão se dar bem serão aqueles que vão usar o seu neocórtex como uma espécie de um filtro para entender a diferença entre um gênio e um louco. É muito interessante, é um tema bastante amplo, né? E aí você citou essa questão dos empreendedores e tal. As pessoas nascem empreendedoras ou elas também aprendem a se tornar empreendedoras? Olha, essa é uma discussão acadêmica bem interessante, porque existem duas correntes. Uma que diz que ser empreendedor é você ter a ideia. Existe uma outra com mais predominância em que empreendedor não é quem tem ideia, é quem pega a ideia e transforma em prática. É aquele que constrói. Então eu poderia dizer que um empreendedor, ele não precisa nem ter uma ideia. Ele precisa apenas capturar uma ideia, seja própria ou de alguém, e tornar ela viável. No fundo, eu sou dessa linha porque eu entendo que o cemitério de empresas está cheio de pessoas que morreram agarradas a uma ideia porque não souberam converter em resultados. Então, a partir disso, a gente pode perguntar, alguém nasce empreendedor ou pode aprender a ser empreendedor? Pode aprender sim. Pode aprender a ser empreendedor desde que ele saiba dosar o que a gente chama de coragem. Coragem é uma palavra que vem da cor do sangue. Então, quando alguém tem coragem, ele tem o vermelho nos olhos, ele tem aquele sentimento. Coragem, portanto, se é um sentimento, não tem nada de racional. E a coragem, ela é despertada quando eu preciso, para ter coragem, de medo, de algum temor. Porque se eu não tenho medo, eu não preciso ter coragem. Eu não preciso ter coragem, por exemplo, para dirigir um carro. Isso é importante porque quando a gente fala de empreendedores, são pessoas que eles elevam a sua coragem para superar o medo e desafiam aquilo que está, o status quo. Os empreendedores, eles violam o algoritmo, eles dizem assim, todo mundo faz assim, eu vou fazer assado. E ele vai e acredita nisso. E se der errado, ele continua tentando. Porque o empreendedor não é aquele que acerta, é aquele que não desiste. Então, é possível aprender a ser empreendedor? Sim, é possível. É possível, que maravilha. E você é consultor de muitas empresas, né? O que você tem notado que aparece, por exemplo, sempre aquele problema? Existe algo que é sempre latente? Ou no livro, quando você estava escrevendo, houve algo que sempre... isso é o calcanhar de Aquiles das empresas ou das pessoas? Enfim, tem algumas coisas que você poderia comentar sobre isso? Com certeza. Eu acho que toda vez que a gente tem um problema numa organização, você está num conselho de administração e alguém entra e diz, olha, estamos com problema tal. A tendência natural, e essa é a dica que eu queria dar para as pessoas, a tendência natural é a gente dizer que é um problema de comunicação.
E na verdade a palavra comunicação virou uma espécie de mal. Quer dizer, quando eu não sei o que é, diga que é comunicação. Isso é mais ou menos como a doença do momento em que uma pessoa está com uma dor, é fibromialgia. Então, qualquer coisa é fibromialgia. Qualquer problema é comunicação. E, na verdade, a comunicação se restringe, na minha visão, a 5 pilares. Os clássicos, o emissor e o receptor. Quando alguém emite uma mensagem, se o outro não recebe e vice-versa. O terceiro é código. Eu posso estar falando num idioma que você não entende. É aquele juridiquês, é aquele economês, é aquele contabilês, aqueles idiomas corporativos que são códigos pouco conhecidos. Isso é um problema de comunicação. Outro problema de comunicação é um canal. Então, quando eu falo com alguém, mas o canal que eu utilizei não é o adequado, eu tenho um problema. E um exercício muito prático hoje é assim. Eu estava num conselho de administração esses dias e alguém disse, eu consegui me organizar. Eu agora recebo muito poucos e-mails. Falei, nossa, parabéns. E o WhatsApp? E ele percebeu que na verdade, houve uma migração de canal. Com um detalhe, o WhatsApp não tem o registro e não tem a complementariedade, não tem a mensagem circunscrita dentro de um ambiente só. Ela é fragmentada, ela é facetada, inclusive ela é deturpada. Então, o canal é muito importante. E, por fim, é o conteúdo. Se aquilo que eu falei efetivamente tem começo, meio e fim. Fora isso, fora emissor, receptor, canal, código e conteúdo, o resto não é comunicação. E as pessoas muitas vezes erram porque eles preferem atribuir à comunicação o problema. O que é um problema hoje? Na maioria dos casos, é a solução mal dada ontem. Então, o ser humano está ansioso por dar soluções sem necessariamente resolver o problema. Então, você me pediu alguns problemas recorrentes, eu acho que um é da comunicação e outro é não me traga solução, não me traga problema, me traga solução. Não, tem que mudar esse mindset. Não me traga problemas, me traga resultados. Luciano, para a gente encerrar, né? Tem muita gente que está nos assistindo, que está se formando agora, está em busca de uma oportunidade de trabalho, né? A gente sabe que o Brasil está passando por uma crise muito grande e muitas vezes não tem realmente essa oportunidade. E o que você poderia deixar de dica, de conselho aí para esse pessoal que está nos assistindo? Olha, eu acho que se você olhar para a palma da sua mão e colocar na palma da sua mão o que você deseja, você vai usar cada um dos dedos para conseguir isso. Primeiro é esse dedo aqui, é força de vontade. Ele tem que ser uma marca pessoal. Ele tem que ser aquele dedo que você põe na sua identidade e que identifica. Você tem que ter força de vontade, principalmente quando você não está afim de fazer alguma coisa. Agora, quando eu estou numa reunião e perguntam como eu estou bem. Mas eu quero dar uma opinião, eu levanto esse dedo aqui, que é o conhecimento. Conhecimento e força de vontade juntos geram resultados. Então as pessoas têm que entender que só conhecimento te traz arrogância. Só força e vontade te torna um esforçadinho que não dá resultado. Eu preciso juntar os dois. Esse dedo aqui é a resiliência, eu tenho que suportar. E as pessoas não estão a fim de suportar realmente tudo aquilo que envolve um processo de desenvolvimento. Esse dedo aqui é o dedo anelar, é o dedo da disciplina. Eu tenho que ir até o final em tudo que eu faço. E as últimas gerações, elas desistem fácil e desistem antes de terminar. Verdade. E existe o último dedo, se eu tenho aqui a força de vontade, o conhecimento, a resiliência e a disciplina, eu tenho o planejamento, que é o pai de todos. É o planejamento de curto, médio e longo prazo. O que eu quero atingir nos próximos 90 dias? O que eu quero atingir de 90 a 360 dias e o que eu quero atingir acima de 360? É isso que o meu livro coloca, de uma maneira simples, prática, e é isso que multinacionais estão fazendo. O presidente de uma multinacional diz para um executivo, você me trouxe um problema, vamos colocar aqui. Você quer resolver? Você conhece tudo? Você está suportando? E você realmente está fazendo tudo que a gente combinou? Se você me provar que tudo é verdadeiro, a gente errou no planejamento. Uau! É muito legal. E isso, neurocientificamente, te dá foco. É por isso que essa matriz está sendo aplicada em escolas, em instituições bancárias, porque ela te resume na simplicidade e na recorrência. Você é palestrante internacional e você percebe também o comportamento, né, lá fora. Comparado com o comportamento do brasileiro, é mais difícil para o brasileiro ter esse planejamento? Você acha que, por exemplo, o europeu, em relação aos outros, é mais fácil ou não? É a mesma coisa? Eu te diria o seguinte, o brasileiro tem uma facilidade e uma dificuldade. A facilidade é que esse planejamento já está na cabeça dele.
A dificuldade dele é ele assumir um compromisso formalizando. O europeu, o americano, ele formaliza e ele fica restrito àquilo. O brasileiro tem um jogo de cintura para perceber que o planejamento não é uma jaula, ele muda rapidinho. Só que tem um problema. Como ele não escreve, ele muda conforme sua conveniência. Então, se o brasileiro aprender a usar essa ginga e entender que planejamento não é uma jaula, não é uma restrição, mas é uma indicação de futuro, ele arrebenta e ganha de qualquer pessoa lá fora. Luciano, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no canal do CRA. E se você gostou da nossa entrevista, inscreva-se no nosso canal e acompanhe a nossa programação. Até mais! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal oficial.cresp e fique por dentro de tudo o que acontece no universo da administração.